Hoje no Tarek Notícias, Nicolás Maduro oferece petróleo por vacinas na Venezuela. Sérgio Moro diz que Lava Jato pode ter cometido algum erro, mas que não houve nada intencional. Estados Unidos vão expandir vacinação contra a Covid-19 para 90% da população adulta até meados de abril. Petrobras demite gerente de RH por negociações às vésperas do balanço. Cidade na Austrália vai entrar em lockdown de 3 dias depois de 4 casos de transmissão local de Covid-19. Defensoria Pública da União pede que o STF obrigue União e governos locais a montar plano de abastecimento de oxigênio. Eu sou Tarek Lakis e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ofereceu ontem trocar petróleo por vacinas contra a Covid-19 em meio à nova onda da pandemia do país, o petroleiro e as sanções financeiras aplicadas pelos Estados Unidos. A Venezuela enfrenta as sanções impostas por Washington contra a estatal petroleira com o objetivo de tirar Nicolás Maduro do poder. O presidente socialista, referindo-se implicitamente, afirmou a um anúncio feito pelo líder opositor Juan Guaidó de acordos para a liberação de fundos do país bloqueados no exterior para pagar vacinas do sistema COVAX. Em um primeiro momento, Nicolás Maduro insistiu em pedir à Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, que cuidasse de que fundos congelados pudessem ser usados para pagar cerca de 2 milhões de doses reservadas ao país por meio do COVAX. Se não fossem desbloqueados, segundo explicou Nicolás Maduro, entraria em jogo a opção petróleo por vacinas. Além disso, assinalou o presidente o mecanismo sobre apenas 20% das vacinas de que o país precisa. Essas doses, no entanto, eram do laboratório AstraZeneca, que não foram autorizadas na Venezuela por temor de supostos efeitos colaterais, muito embora essa vacina seja segura e eficaz para combater o coronavírus. Mas Nicolás Maduro disse que há conversas em andamento para que a OPAS faça chegar ao país as vacinas selecionadas e aprovadas. A produção de petróleo na Venezuela experimentou uma leve recuperação no começo do ano, subindo para 521 mil barris diários em fevereiro, segundo a OPEP. A cifra, no entanto, está muito distante dos mais de 3 milhões de barris diários que o país colocava no mercado quando Nicolás Maduro assumiu o poder em 2013. A queda da oferta venezuelana de petróleo começou antes das sanções entre denúncias de má administração na indústria petroleira e casos multimilionários de corrupção. A proposta de Nicolás Maduro lembra o programa da ONU Petróleo por Alimentos, implementado para atender às necessidades da população do Iraque após a Guerra do Golfo, em meio às sanções econômicas impostas após a invasão do Kuwait por tropas iraquianas em agosto de 1990. O ex-juiz federal Sérgio Moro afirmou em uma live com empresários e políticos ontem à noite que não tem arrependimentos pelo trabalho que realizou no âmbito da Operação Lava Jato. Na live que tinha o tema O Brasil contra a Corrupção, Sérgio Moro disse que a Lava Jato pode ter cometido algum erro, mas negou que isso tenha ocorrido de forma intencional. Na última terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgou que Sérgio Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, em São Paulo. A decisão anulou todo o processo do triplex, que precisará ser retomado na estaca zero pelos investigadores. Semanas antes, o ministro Edson Fachin transferiu para a Justiça Federal do Distrito Federal este e outros processos envolvendo o ex-presidente Lula que tramitavam em Curitiba, no Paraná. Com isso, Lula recuperou os direitos políticos e voltou a ser elegível. Edson Fachin apontou a incompetência da Justiça Federal do Paraná para analisar os processos do petista e tornou sem efeito as condenações pela Operação Lava Jato de Curitiba. Sérgio Moro citou como exemplo a condução coercitiva de Lula, um dos argumentos usados pela segunda turma do STF para considerá-lo parcial. Segundo ele, a condução coercitiva na época era um procedimento padrão. Ele afirmou ainda que normalmente a decisão pela condução coercitiva era tomada para evitar a decretação de prisão temporária de 5 dias. Sérgio Moro concluiu que na live que a Justiça trabalha em revelar o que estava acontecendo por meio de investigação e julgamento e pontuou não ter arrependimento sobre as ações tomadas quando julgador nos processos da operação.
Agora vamos falar de vacinas, porque os Estados Unidos vão abrir a vacinação contra a Covid-19 para 90% dos adultos até o dia 19 de abril, segundo informou a Casa Branca hoje. A ideia é que 90% desse público possa encontrar um posto de imunização até 5 milhas, ou seja, pouco mais de 8 quilômetros de casa. As diretrizes foram formalmente anunciadas pelo presidente Joe Biden hoje durante a tarde. Joe Biden fez menção a 1º de maio porque essa é a data colocada como meta pela Casa Branca. Até lá, quando marcarão 100 dias do novo governo, o presidente quer ter aplicado 200 milhões de doses. Isso representa o dobro da meta anterior já alcançada. De acordo com o levantamento da agência Bloomberg, 146 milhões de doses foram aplicadas até hoje, o suficiente para mais de 22% da população. Ao anunciar a abertura do plano de vacinação, Joe Biden relembrou que a luta contra o coronavírus ainda está longe de terminar e reforçou a necessidade de adesão das pessoas às medidas de enfrentamento à pandemia para evitar uma 4ª onda. Ao todo, segundo o comunicado da Casa Branca, o número de farmácias credenciadas a aplicar as vacinas saltará de 17 mil para quase 40 mil nas próximas semanas. Também haverá apoio financeiro para fornecer assistência com a logística das doses que devem ser aplicadas em idosos em situação de maior risco ou pessoas que não possam se locomover aos postos de vacinação. E alguns estados dos Estados Unidos já iniciaram a vacinação em pessoas de fora dos grupos de riscos. No estado de Nova York, a expectativa é que a campanha para imunizar todos os maiores de 30 anos comece já amanhã. Na próxima semana, segundo o governador de Nova York, Andrew Cuomo, está prevista a abertura para os moradores maiores de 16 anos. Mesmo com a vacinação acelerada, o governador de Nova York alerta que as medidas de prevenção devem continuar até que uma parcela grande dos moradores tenha recebido as doses e que a transmissão, enfim, caia a níveis seguros. Nova York foi há um ano o estado atingido com mais gravidade pela pandemia nos Estados Unidos. A situação melhorou após a imposição de um rígido confinamento e o estado resistiu à segunda onda, enquanto a situação piorava no restante do país. No entanto, no fim do ano passado, os números voltaram a subir e a preocupar as autoridades locais. Aqui no Brasil, a Petrobras confirmou que a demissão do gerente executivo de recursos humanos ocorrida hoje se deu por desacordo com políticas que proíbem negociação de papéis da companhia às vésperas da divulgação do balanço financeiro. O comunicado veio após a divulgação de notícias de imprensa de que Cláudio Costa negou ações da empresa durante o chamado período de silêncio. A Petrobras afirmou, abre aspas, o gerente executivo de recursos humanos foi desligado da companhia na data de hoje, fecha aspas. A Petrobras citou seu estatuto que veda a negociação de papéis das empresas ligadas a ela nos 15 dias antes da divulgação de demonstrações financeiras. Cláudio Costa também deixou o cargo de conselheiro da administração da subsidiária Transpetro. A Petrobras ainda reiterou que Pedro Brancante, chefe do gabinete da presidência, vai ocupar a função interinamente até a indicação de novo executivo para o cargo. E olha, a região metropolitana de Brisbane, uma das maiores cidades da Austrália, com mais de 2 milhões de habitantes, entrará em 3 dias de lockdown, ou seja, confinamento praticamente total, a partir de hoje. A medida foi tomada após autoridades do estado de Queensland detectarem 10 casos de coronavírus, 4 deles em transmissão local. Os outros 6 registros confinados em um mesmo núcleo são de pessoas que contraíram o vírus fora da Austrália. Segundo o governo local, trata-se da variante britânica do coronavírus que os pesquisadores vêm encontrando evidências de ser mais transmissível e até a mais letal. Com a medida, moradores da grande Brisbane só poderão deixar suas casas para ir ao mercado, trabalhar quando necessário, fazer exercícios e procurar ajuda médica. Só 2 visitantes poderão entrar em uma residência por vez. Escolas somente ficarão abertas a filhos de funcionários de serviços essenciais. O sistema de testagem em massa, rastreio de contatos e imposição de lockdown em curto período sempre que aparecem casos de transmissão local de Covid, caso de Brisbane nesta semana, tem surtido efeito na Austrália. Nenhuma morte é registrada desde dezembro do ano passado no país, que já recebe shows e eventos esportivos. Atualmente as fronteiras da Austrália estão fechadas e só podem entrar no país cidadãos australianos ou residentes, membros imediatos da família ou viajantes que estiveram na Nova Zelândia nas 2 semanas anteriores e todos aqueles que chegam ao país
precisam cumprir uma quarentena de 2 semanas. Navios de cruzeiro podem entrar em águas australianas, mas os passageiros e a tripulação não podem desembarcar. A Defensoria Pública da União pediu ao Supremo Tribunal Federal hoje que determine ao governo federal e aos estados e municípios do Brasil uma atuação articulada para apresentar em 10 dias um plano de abastecimento de oxigênio medicinal para as redes de saúde locais durante a pandemia de coronavírus. A Defensoria Pública da União defendeu que as demandas pelo insumo devem ser organizadas segundo os critérios de urgência logística, necessidade, estoque local de invase, transportes previstos em leis. A ideia é garantir que, ao centralizar as necessidades em uma espécie de sala de situação, o abastecimento do material seja garantido aos locais na quantidade necessária. De acordo com a Defensoria Pública da União, a logística de distribuição do oxigênio medicinal vem sendo drasticamente prejudicada em razão da grande descentralização e fragmentação da política de abastecimento e distribuição. Para a Defensoria Pública da União, o cenário de descentralização reclama da intervenção da jurisdição constitucional e a atuação dessa Suprema Corte para decidir de forma centralizada, organizada e com base na real necessidade de cada ente federado a correta distribuição do insumo. O Tarek Notícias de hoje termina aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, um ótimo começo de semana para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!